Alô, meus amigos do Agro 360, vocês já sabem que a nova Nissan Frontier é a nossa parceira aqui. Mas vou reforçar para vocês que a nova Nissan Frontier é a picape desenhada para fazer mais, muito mais. Além da exclusiva suspensão traseira Multilink, que garante uma baita estabilidade e conforto para você enfrentar qualquer terreno, ela tem DNA japonês e o menor custo de revisão do segmento. É muita coisa boa que a nova Nissan Frontier oferece pra gente. Então, o que você está esperando para garantir a sua nova Nissan Frontier 0 km? Corre agora para uma concessionária Nissan e aproveite. E aqui vai um recado muito importante. No trânsito, escolha a vida. Alô, amigos do Agronegócio, está no ar mais um Agro 360, estamos aqui no Canal Rural, o canal do criador. Não esqueça que estamos com todas as entrevistas na íntegra no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast, além de estarmos também em todas as plataformas de áudio. Mais uma entrevista hoje, eu converso com mais um ídolo. Ele é um fenômeno na modalidade apartação, um conhecedor de cavalos de uma forma inquestionável, Haroldo Pessoa Sobrinho. Loli! Que bom que você veio, cara. Estamos patinando essa entrevista faz tempo já. Exatamente, Rafa. Obrigado aí pelo convite, você, o Ti, toda a turma aí do Agro 360. É muito bom estar aqui com vocês. Vale, ó, vou entregar o boné agora de cara, porque meu diretor sempre me pega no pé aqui. Então tá aqui o nosso presente pra você. Muito obrigado. Ó, viu, Thiago, ele já pediu esse boné 10 vezes. Falei, só entrego lá no estúdio. Então tá entregue agora aí. Ele queria vender pra mim esses dias. Aí ele falou que ia entregar depois. Muito bem. Bom, pra quem não conhece, os amigos do Quarto de Milha conhecem essa fera do cavalo, um cara que abriu muita porta aqui no Brasil, né? E eu acho que um dos ícones do Quarto de Milha no Brasil é você, Loli. Mas é um exemplo para todas as raças, é um exemplo para a equinocultura. Mas conta um pouquinho dessa história, como é que começa o Haroldo? Sempre Loli, né? Sempre Loli. Sempre Loli. Como começa o Loli pequenininho com esse envolvimento com o cavalo? Como é que começa essa história aí? Rafa, desde que eu me conheço por gente, desde que eu me lembro como gente, eu me lembro envolvido com cavalo. Meu pai começou a criar... Vamos por partes. Meu pai é envolvido com cavalo também desde a infância dele, juventude. Meu pai é baiano, nascido em Salvador. E sempre ele conta que às vezes ia na fazenda da família da mãe dele lá em Sergipe. Eu via até umas fotinhos dele montando a cavalo e tal. Então ele já tinha essa paixão por animal, por cavalo. Aí meu pai, depois de formado, veio morar em Bauru. É médico. Médico? Médico, é. Ele foi morar em Bauru e em Bauru ele também se envolveu com cavalo. Ele clinicava, trabalhava como médico, mas se envolveu com cavalo. E Bauru, na época, era muito forte na parte de hipismo, lá na Sociedade Hípica de Bauru. E ele teve vários animais de hipismo. Ele, o Falsetti, né, o tio Falsetti, pai do Paulo Fara, Marcos Ferraz, que se tornaram os melhores amigos dele. E em 66, meu pai teve um acidente numa prova de hipismo, o cavalo bateu no obstáculo, virou, caiu por cima dele, quebrou a coluna. Então ele parou com o cavalo, com um cavalo de hipismo. E em 68, ele conheceu, através do irmão do Marcos Ferraz, o Roberto, ele comentou com ele sobre uma raça americana que tinha chegado no Brasil há pouco tempo, e eles foram lá conhecer. Que, por incrível que pareça, era o avô do Chifrim. Olha. Francisco Furquim Correia, o Chiquito Correia, como meu pai chamava ele. Aí meu pai e o Marcos arrendaram um garanhão 3/4 dele e compraram umas éguas, 1/4, 1/8. Isso aí, esses primeiros cavalos foram os primeiros quartos de milha que chegaram aqui. Quem trouxe o primeiro foi quem? Foi o King Ranch. Foi a King Ranch. A King Ranch americana, né? Que na realidade só existe uma King Ranch, que é americana. Ela veio pro Brasil nos anos 50 e junto com o gado, eles que desenvolveram o Santa Gertrudes, eles fizeram uma parceria aqui no Brasil com a Swift Armor, né, que era uma empresa de carnes, de tudo, né? Na época chamava Swift Armor. O King Ranch fez uma parceria com eles, então ficou Swift King Ranch. Aquela tropa que a gente vê SKR era Swift King Ranch. E no final dos anos 50, 56, 58, eles trouxeram alguns cavalos dos Estados Unidos também. Mas no intuito de difundir a raça? Não, no intuito de ter os cavalos para trabalhar na fazenda. Pegou o cavalo de lá e trouxe para cá? Trouxe para cá.
E aí começaram outros criadores brasileiros, como o Tô, né, o Renato Eugênio Rezende Barbosa, já importou, conheceu nos anos 60, importou alguns cavalos por volta de 65, O Tô tá em 66. Assis, O Tô tá em Assis, ele tem a que é a fazenda, Fazenda Berrante. Berrante. E a King Ranch era onde? A King Ranch era em Prudente, naquela região de Prudente, né? Aham. Mas era uma fazenda específica? Não, pelo que eu me lembro, eram 5 fazendas. Era um projeto de difusão da raça Santa Gertrudes. Exato. O cavalo veio à toa, Aham. entendeu? Porque na realidade o foco dele eram as fazendas e o gado. Uhum. Né? Na época a terra aqui era muito barata, ainda mais naquela região estava expandindo, né? Que é Martinópolis, Rancharia, Pirapozinho, onde eles tinham as fazendas. Que eu me lembro, acho que eram 5 fazendas. Era Rancharia, Brasilândia, Mosquito, Laranja Doce. Qual que era a outra? Que eu bem que me lembro, eram 5 fazendas. E aí o Tô estava ali perto? O Tô estava perto em Assis. E ele adquiriu da King Ranch ou foi buscar que lá? eu saiba, o Tô comprou uns animais lá nos Estados Unidos. Uhum. Tá? Já pelaquela primeira apresentação que tinha visto aqui da King Ranch. Isso. E aí ele trouxe alguns cavalos, aí tinha o Chiquito Correia, tinha o Garão Maia, que eram pecuaristas na região de Araçatuba. E meu pai conheceu lá no Garão Maia e no Chiquito Correia. E se interessou pela raça. Aí ele começou a se corresponder com a EQHA, né? Que a gente fala Aqua, né? A gente brasileirou aqui para Aqua. E para saber mais da raça. Aí, quando chegou em final de 68, a Swift King Ranch ela já fazia leilões de gado. E falou, vamos colocar uns cavalos. E colocou 8 potros, tudo macho. Só voltando um pouquinho na história, quando eles trouxeram os primeiros animais, trouxeram o quê? Égua ou trouxeram qualquer coisa? Trouxeram éguas e cavalos. Éguas e cavalos. Garanhões. Isso. Tá? E aí fizeram esse leilão de gado e puseram 8 lotes de cavalo, pendendo a pedido do pessoal, mas o foco era o gado. Uhum. E no fim, o espetáculo virou em cima do cavalo, né? Que deu, eles imaginavam um valor, eu não vou lembrar os valores, é porque eu era muito novo, mas eu escuto meu pai falando que ele próprio comprou um cavalo chamado Cacareco Brasil, que era filho do Caracolito. Ele foi lá para pagar um X e pagou acho que uns 3 ou 4 X a mais, né? E aí ele resolveu... Mas o Caracolito já estava no Brasil? Já estava no Brasil. Caracolito foi o primeiro cavalo quarto de milha registrado. Exato, ele é o P1. Ele é o P1, é o primeiro quarto de milha registrado no Brasil. Isso. Então ele veio nessa leva da King Ranch. Ele já, se eu não me engano, ele já veio nascido aqui. Ele era filho do Saltilho Júnior, que eu tô bem lembrado, e já nascido aqui. Uhum. Veio na barriga ou foi cruzado aqui, tá? Uhum. Mas o Caracolito era o garanhão deles na época. Já era pai do Cacareco Brasil, que meu pai comprou, e de outros garanhões. Por exemplo, o Macário Pérez Pria comprou o Barravento. Uhum. Tá? Eu não vou lembrar o nome de todos os outros cavalos, mas eu lembro desses daí. E aí meu pai resolveu ir para os Estados Unidos. Falou com o Marcos, que era sócio dele, e ele foi para os Estados Unidos, já em 69. E aí foi conhecer a Aqua, foi conhecer vários ranchos, como o Forsake's, o próprio King Ranch, foi conhecer lá nos Estados Unidos. E aí eles adquiriram 25 animais. Adquiriram animais para ele, né, o Heraldo e o Marcos um outro irmão do Marcos, chamado Guilherme, falou, compra uns animais para mim também. Aí meu pai comprou esses animais, foram 25 animais, e esses animais vieram para o Brasil. Quando esses animais chegaram, o Guilherme propôs sociedade para o meu pai e para o Marcos. E o Marcos, na época, não quis, então virou uma sociedade do meu pai com o Guilherme, esses 25 animais, mais o Cacareco e mais alguma outra coisa, alguns outros animais que eles tinham na época. Focado em alguma modalidade ou não tinha ainda essa divisão? Na época, Rafa, não tinha muito esse negócio de modalidade. Meu pai lá conheceu a apartação,
Só pra gente dar uma explanada, porque às vezes a pessoa tá assistindo em casa não conhece muito da raça. Quarto de milha é uma modalidade é considerado o cavalo mais versátil do mundo, Exato. né? Quantas modalidades são? 20 modalidades, se não me engano? Aqui no Brasil são 23. 23 modalidades. Mas ele faz lá nos Estados Unidos, ele faz muitas outras modalidades que nós não temos aqui. Até o salto. Salto e pismo. pismo. Dentro da equitação inglesa, como eles chamam, tem outras modalidades. Dressagem, aquelas coisas todas. Hunter Undersaddle, algumas coisas desse daí. Então, dessas 23 que nós temos no Brasil aqui, por isso que é considerado tão versátil. Uma raça só. Só que dentro dela, ela tem uma miscigenação ali que vai dividindo entre as modalidades, que aí hoje a gente tem linhagem para uma coisa e para outra. Exato. Na época, a gente falava muito assim, era o cavalo de corrida, o bulldog e o middle of the road. Mas bulldog não é uma modalidade bulldog. Não. Bulldog era o tipo de cavalo, era aquele cavalinho mais... tipo bulldoguinho, que era mais baixotinho, mais forte, que foi assim meio que o início. Porque o quarta-milha, ele continua tendo muita influência do puro sangue inglês, mas eles cruzaram aqueles animais que meio que Mustang, aqueles cavalos que os espanhóis trouxeram na colonização, entendeu? Tinha um pouco daqueles Percheron, era uma mistura. Mas o que mais influenciou, tinha árabe, o que mais influenciou a raça quarta-milha foi o puro sangue inglês. Que trazia velocidade. Exato. E aí, por isso que o nome fala quarto de milha, que nos Estados Unidos é o quarter horse. O que era? O cavalo que corria os 402 metros, que era um quarto da milha. Certo. Né? Uma milha 1.600 e poucos metros, né? O 608? 608, né? 1608. E aí porque eles eram os cavalos que eles iam no final de semana, eles iam para a igreja e depois da igreja eles iam fazer alguma coisa. Aí tinha as corridas de um quarto de milha, que era mais ou menos o tamanho dos quarteirões, vamos dizer assim, né? E aí também tinha o trabalho com o gado na fazenda. E aí depois, a partir daí, começou a virar as brincadeiras. O meu cavalo tem muito calcense, trabalha muito bem, laça, aparta o boi na mangueira, tal. Mas o meu é melhor que o seu. O meu corre mais do que o seu. O meu aparta mais do que o seu. Aí que começaram a virar as modalidades. Eles fundaram a AQHA, depois fundaram a NCHA, que é a Associação de Apartação, que é a modalidade... É a corrida e a apartação são as modalidades mais antigas do quarto de milha, né? Mas aí quando começa essa importação do seu pai e desses outros criadores aqui no Brasil, não tinha ainda essa grande divisão de linhagens de genética. Não, eu lembro que meu pai fala, por exemplo, meu pai trouxe um cavalo chamado Hondo Rancheiro, que eles consideravam o cavalo mais bulldog, era o cavalo de trabalho. Aí meu pai trouxe o Double Bull. O Double Bull era linhagem de corrida. Ele tinha corrido nos Estados Unidos, tinha ganho corrida lá. Meu pai comprou. E aí tinha, por exemplo, o Príncipe Rojo. Era um potro. Esse Príncipe Rojo virou Rojo, né? Rojo, como eles falam lá. Esse cavalo, meu pai trouxe potro, depois virou uma lenda na vaquejada. Ele era mais o Bulldog. Ele trouxe um outro cavalo chamado Heroes Flash, que era linhagem de corrida, né? Então tinha tudo esses daí. Esse cavalo é mais o do meio, que seria entre o de corrida, o mais inglesado, com o bulldog, né? Então na época você via muito isso daí, mais bulldog, mais corrida, mais middle of the road, né? Que é no meio do caminho, né? Era bem... Tinha que aproveitar. Mas aí a associação a brasileira, a BQM, não existia ainda. Não existia. Aí não existia. Quando meu pai retornou dos Estados Unidos, ele começou a ir atrás de quem tinha cavalo quarto de milha. Porque não tinha nem burocracia para importação. Você podia chegar lá e comprar o que quisesse e trazer para cá. Exato, não tinha, trazer o que queria, né? E aí meu pai começou a se corresponder com essas pessoas. Aí começaram a se reunir. Foi o Dr. José Eugênio, o pessoal da King Ranch, Antônio Carlos Quartim Barbosa, o Francisco Furquim Correia, que é o Chiquito, o Rui Assunção, né? Que eles já tinham cavalos quarto de milha. E meu pai começou a se corresponder com eles, começaram a se reunir. Aí em agosto de 69, eles fundaram a BQM. Lá em Bauru? Lá em Bauru.
E assim, os primeiros 6 meses ela ficou no escritório de casa. Meu pai tinha uma sala lá dele, que ele fazia as coisas. Peraí, Então, a Associação Brasileira do Cavalo Quarde-Milha, a segunda maior raça do Brasil, nasceu dentro da sua casa? nasceu dentro da minha casa. Será que é conhecimento de Quarde-Milha ou não? E aí ficou por uns 6 meses, ficou lá dentro de casa, porque era meu pai. Tinha uma amiga da minha mãe que ela tinha muita prática com datilografar, essas coisas, né? Aí meu pai pedia ajuda para ela, tia Laurici, a gente chama de tia Laurici. E ela que foi assessorando meu pai, ajudando. Registro feito na máquina Na de mão, escrever. tudo. Aí quando aí foram cuidar da parte burocrática, ministério, essas coisas todas. E aí, meu pai, a clínica do meu pai era um sobrado, era uma casa grande, e a parte de cima estava meio desocupada. Ele alugava a sala para uns colegas, aí ficou meio desocupado. Aí o negócio começou a crescer muito. E meu pai, o primeiro presidente foi o doutor José Eugênio, que era tio do Tô, né? Doutor José Eugênio Rezende Barbosa. E aí meu pai era o secretário. E aí mudou para lá. E meu pai, quando terminava como ele fala, terminava meu expediente, ele terminava de atender, ele subia. E aí contrataram uns freelance. Tinha um japonês, eram 2. Começou esse japonês que trabalhava na polícia e ele fazia os bicos lá, sacata. E ele que começou a fazer as coisas. E aí tinha que fazer as inspeções, né? E registrar os potros. Aí meu pai ia. Aí tinha um senhor da King Rancho, Paulo Lane, ele também ia. Aí acho que o Emílio Fantou veio um pouco mais para frente. Então as pessoas faziam por amor. Os criadores pagavam as despesas. E eu lembro que eu era criança, bem moleque. Eu lembro que, por exemplo, uma vez nós fomos lá no King Ranch, meu pai foi fazer o registro dos animais. Nós passamos 2, 3 dias lá, porque tinha as fazendas, né? Isso ficou bem gravado na minha memória. Eu tinha talvez 8 anos, 6 anos, 8 anos, um negócio assim. E o negócio foi crescendo muito rápido, né? Começou todo mundo atrás do cavalo quarde-milha. E como eu falei, chegou essa tropa em 69, esses animais que meu pai importou. Esses animais ficaram, no começo, ficaram lá numa propriedade do Marcos, chamado Retiro da São José, que é dentro de Bauru. Ali onde, sabe o condomínio onde o Xande mora? Sei. Ali fazia parte, já fez parte ali tudo era pasto, aquela região ali, era o Retiro da São José. Aí foi crescendo o negócio, aí meu pai começou a criar lá, aí meu pai e o outro sócio dele, o Guilherme, compraram uma propriedade que virou o Bauru Aras, já é na beira da rodovia, da Rondon, é hoje onde é o Aras Prata do Érico Braga. Aí eles formaram lá, e aí tinha muita égua comum, meio sangue, aí veio as puras, aí depois meu pai fez mais 3 importações, acho que 74, 75 e 76, 73, 74, 75, 76. E o negócio começou a tomar uma proporção muito grande. E pra você ter uma ideia, o pessoal chegava lá, queria comprar a barriga das éguas comum. Essa égua daqui tá prenha de qual cavalo? Tá prenha do Double Bull, ou do Hondo Rancheiro. Não, eu quero essa daqui. Entendeu? Virou uma loucura o negócio. E aí começou a entrar muita gente, outras pessoas... Isso aí com produto meio sangue no ventre. Meio sangue. Que foi assim, foi o que ajudou a expandir. Em cima de éguas o quê? Que vocês colocavam? Tinha de tudo quanto era tipo. Tinha égua puro sangue inglês, tinha égua mestiça de inglês, tinha égua manga larga, égua comum. Árabe tinha aqui já? Tinha já, mas de árabe até eu não lembro assim, a gente mesmo não lembro. Eu lembro de algumas éguas que eram mestiças de inglês. Mas aí as modalidades do quarde-milha já vieram pra cá em que momento? Aí começaram assim, meu pai nessa viagem conheceu a apartação, lá ficou encantado, tá? Que como você disse, é uma das mais antigas, tudo, e ele ficou encantado. E aí meu pai trouxe muito livro, né? Tinha aqueles vídeos, né? Como é que chamava na época? Era V8? Não, como é que era?
Super 8. Super 8, Super 8, era é isso. isso. É. Tinha Meu aqueles pai- rolão é. assim, né? Sem áudio, né? Meu pai fez muito filme, tinha os filmes institucionais da raça. Nossa, tem Né? gente que tá assistindo aqui que não sabe nem o que é Super 8. Dá um e- Google aí, né? E eu lembro que ele passava esses vídeos pra gente. Tinha os vídeos institucional da Aqua e tinha outros vídeos de cavalo. Eu lembro que ele passava lá da escola de Viena, os lipizanos, entendeu? Tudo naquela. no V8, sabe? Então eles juntavam a molecada lá em casa, apagava a luz e começava a passar. Projetava na parede ali, né? Por exemplo, o Paulo, as irmãs do Paulo Fara. Paulo Fara. A gente morava tudo perto, então às vezes juntava aquele bando de criança para dar uma quietada, para baixar o faixa, ele passava os vídeos. E com isso, através do cavalo, ele foi viajando. Eu lembro uma vez que ele foi para Argentina registrar os cavalos do King Ranch americano, do King Ranch na Argentina, que o King Ranch também tinha fazenda na Argentina. Né? Então, assim, cada vez que ele ia para uma viagem dessa, por exemplo, hoje ele ia em Prudente, ele levava um de nós somos em 4 irmãos, né? Ele levava os homens, nós somos 3 homens e uma mulher. Aí ele ia para Araçatuba, ele levava um, entendeu? E eu lembro, uma coisa que ficou muito gravada na minha cabeça foi nessa viagem que eu fui no King Ranch, que eram as fazendas, né? Nós somos nas fazendas. Aí começaram as provas de tambor, nisso vieram também americanos, começaram a vir americanos para o Brasil trazer cavalo e dar cursos. Aí meu pai conheceu um americano chamado Alan McCray. Meu pai comprou vários animais dele. Meu pai comprou uma égua chamada Sugar Mims. Essa égua era registro de mérito de apartação nos Estados Unidos. Meu pai trouxe ela já prenha. Ela era uma neta direta do King P234, que é uma lenda, o King. É considerado o pai do cavalo de trabalho, é o King, né? Eles falam que o pilar dos cavalos de trabalho é o King, o Liu e o Tribars, que era um cavalo por sangue inglês. Mas ele influenciou muito a raça, tanto na corrida, quanto no trabalho, quanto na conformação. E a partir desses anos 70, 80, a raça começa a ter muita especialização, se especializar. Os cavalos começam a tomar outro rumo, sabe? E no Brasil... O que é rumo morfológico. Isso. Começaram o que é corrida de um jeito, o que é apartação de outro, o que é conformação de outro, entendeu? Porque no começo o King ganhou o Pouco Bueno, que é filho do King, que foi um super cavalo de trabalho, produziu muito cavalo de trabalho, foi campeão de conformação. Um filho do King correu, entendeu? Então era assim, no começo era tudo misturado. O King é filho de um cavalo chamado Zantanon, que tem muita influência do puro sangue inglês, entendeu? Aí a raça começa a tomar outro rumo. E aqui no Brasil também, mas no começo o pessoal trazia cavalo quarto de milha. E aí, o que era a primeira modalidade que eles faziam? Era puxar nas exposições, puxar na conformação. Então todos os cavalos eram de conformação, independente se ele era filho de trabalho, de corrida, né? E a raça foi crescendo. Então, por 8 anos, a associação permaneceu em Bauru. Depois, em 77, se eu estou bem lembrado, 78, o Samir Jubran virou presidente da BQM e ele pegou e mudou a BQM para São Paulo, onde ela está lá até hoje, entendeu? Mas eu lembro em 74, teve a inauguração do Rancho Quartimilha, na cidade de Prudente. Prudente se tornou um polo muito grande, né? Que entrou muito aquele pessoal de Prudente, os Medeiros, Geraldo Ribeiro de Souza, que é o pai da Mônica. Teve o Cisefredo, Luiz Sintra, vários criadores, mas principalmente os Medeiros, que era uma família grande, né, tradicional de Prudente. Eles estavam perto do King Ranch, compraram muito cavalo King Ranch, e aí começaram a acontecer as provas. Na inauguração do Rancho Quartimilha em 74, foi a primeira prova que eu participei. Eu corri tambor, corri baliza, e aí, assim, tinham várias provas lá em Prudente. Sei lá, cada 2, 3 meses tinha uma prova. E meu pai mesmo, ele que organizava as provas, ele ficava
na locução, organizava as inscrições, mas era uma farra, era muito gostoso, sabe? Era uma coisa bem família, poucas pessoas. Aí meu pai também trouxe esse Alan McRae, ele veio algumas vezes pro Brasil, dar curso. O laço nem estava começando ou já tinha alguma coisa de laço? O laço estava começando, mas era bem diferentão porque o pessoal já laçava aqui nas fazendas. Tinha as famosas sortas, né? Como dizia o povo de Prudente, sorta, solta, né? E aí começaram a vir, meu pai trazia livro, trazia revista, começaram a vir os americanos. Ele trouxe essa Sugar Mimes, como eu te disse, depois meu pai comprou uma égua do Alan, chamado Bar Gates. Ele estava treinando essa égua para o Porto Futuro de apartação. Mas meu pai preferiu trazer ela antes de competir, porque pra gente era caro na época deixar, né? E essa égua, a Bar Gates, ela apartava também de hackamore, sabe? Era bonito de ver, ela tinha um jeito bonito de trabalhar. E começou o meu pai, o Tô também, que era um apaixonado pela apartação. O Tô tinha um cavalo chamado Silver Maracaí e eles levavam nas exposições, que as exposições naquela época era tudo misturado, todas as raças misturado. E eles davam demonstração de apartação, entendeu? Aí o pessoal ficava encantado. E na época tinha as provas da CCCN, que é a Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional, eles faziam a Semana do Cavalo, eram todas as raças junto. Então tinha a conformação, que era a prova de morfologia, e tinha uma prova chamada Prova do Cavalo e do Peão, do Cavalo e do Peão, um tipo de uma maniabilidade que nós temos hoje. E aí começou o quarter-milha saiu um pouco na frente. Aí até que pediram para separar tudo, entendeu? Aí começaram a ter as provas, como eu te falei, do rancho. Inaugurou a pista lá, começaram a ter as provas lá, depois começaram a ter... Aí Bauru também fez a pista, começou a ter provas em Bauru. E era baliza, tambor. Em 75, meu pai, um pouco antes, meu pai conheceu um laçador chamado Bob Seals, foi campeão mundial de laço de bezerro. Meu pai ficou muito amigo dele, era um cara muito bacana. Ele vendeu vários animais para meu pai, e depois compraram animais junto. O Bob Seals era o criador do Eternally Fred, né? Que é uma lenda na vaquejada. Até hoje o povo fala do Eternally Fred, né? Eu falando aquele dia com o Thiago Dantas aqui, ele tava falando dele. Exato. Então foi meu pai que comprou o Eternally Fred por Sérgio Noguês. Né? Porque ele era filho da égua que o Bob Seals foi campeão mundial. E na época o Sérgio Noguês, que foi um grande criador, era o Aras SLN, né? Sérgio Luiz Noguês. Ele, o Tô e o Ricardo chamaram meu pai para ir para os Estados Unidos comprar cavalo para eles. E nessa viagem o Sérgio Noguês comprou a Alameda Sled, que foi um super cavalo de corrida, mas virou referência na vaquejada também. O Eternally Fred era potrinho. Meu pai os levou lá no rancho do Bob Seals e tinha a égua lá, a mãe do Eternally Fred, a Fred Skitting. E eles falaram, o Sérgio Noguês quis comprar a égua. E o Bob Seals falou, não, eu não posso te vender essa égua porque essa égua me deu esse rancho. Então eu sou eternamente grato a essa égua, eu não posso te vender. E aí tinha um potro dela, o Sérgio pegou, foi e comprou o Eternally Fred. Comprou o Eternally Fred, comprou lá a Mid-Sled no leilão em Ruidoso, e comprou o Doc Silverlu, que era um filho direto do Doc Silverbar, que era um filho do Doc Bar, né? O Doc Silverbar era um cavalo turdilho muito famoso. E vieram outras éguas também, o Tô comprou animal, o seu Ricardo também. E foi assim, então foi assim que foi vindo o cavalo. Aí em 74, meu pai também organizou uma excursão, fretaram um avião. Um avião? 200 e poucas pessoas foram... Eu não vou lembrar o número certinho, vou até confirmar isso com meu pai. Meu pai fez uma excursão e fretou um avião, como esses dias um amigo nosso disse, a Panam. E passaram, acho que 20 dias, se eu não me engano, nos Estados Unidos, foram viajando. Época que não tinha limite de peso na mala, né? Foram para Acapulco, depois foram para a Feira de Dallas e foram visitando vários ranchos. E nisso foram criadores de pessoas que não criavam quarter-milha, fazendeiros, foram criadores de manga larga,
José Oswaldo Junqueira, um dos criadores mais famosos, né? A Tropa JO. JO. Ele também foi na excursão. Que legal. E nisso daí, a brasileirada, imagina, né? Fez a festa, né? Compraram muito cavalo, muita tralha. E aí começou o intercâmbio. Depois, se eu tiver bem certo, acho que foi em 75 ou 76, ele organizou outra excursão também. Já levou mais uma tantada de brasileiro. Agora, Loli, o conhecimento que você tem da raça, agora eu tô entendendo um pouco melhor aqui, e quem tá vendo em casa, esse conhecimento todo que você tem, tá aí, está explicado agora. Começou junto, você cresceu com o Ardemilha crescendo junto. Exato, né? meu pai, como eu falei... 54 anos, é isso? Mais de 50. Eu sou de 64, meu pai começou em 68, né? E assim, eu gostava muito de ficar vendo. Agora, o competidor, o cara da apartação que se tornou quantas vezes multicampeão aqui de apartação. Como é que foi a apartação na sua vida para trazer a modalidade para o Brasil? Que você pode dizer que você ajudou a trazer. Já tinha as competições aqui, eu corria prova de tambor, baliza, 5 tambor, maneabilidade, e começaram as primeiras provas oficiais de apartação, né? Tinha o Shade Apollo Bars, tinha outros cavalos, né? E eu ficava vendo, depois tinha um rapaz que trabalhava pra gente, o Dito Moreira, treinou alguns cavalos, como o Billis Gamay, o Shade Liu, treinou na apartação. Shade Liu era de vocês? O Shade Liu é cria nossa. Criado, nascido lá na Nascido, o Shade Liu, a mãe dele, meu pai trouxe a avó do Shade Liu com a mãe do Shade Liu na barriga. E aí ela chama Mistonta Liu. Ela nasceu e depois nós domamos lá, o Dito domou, ela era uma égua excepcional de rédea. Não, ela não apartou, na época não tinha, mas ela corria baliza, corria tambor. Essa prova do cavalo e do peão, ela ganhou numa semana do cavalo disparada dos outros. Ela era excepcional de sela. E era uma égua bonita. E meu pai, quando ele parou com o hipismo, ele guardou muita seleta, né? Ele tinha seletas. E eu lembro que eu era moleque, eu tinha 9, 10 anos, talvez 8, eu não lembro. Eu montava na Mistonta Liu de seleta. De hipismo? De hipismo. Eu adorava montar nela. Nossa, ela me deu um monte de tombo, hein? Mistonta Liu. A mãe do Shade Liu. A mãe do Shade Liu. Depois meu pai cruzou ela com o Shade Apollo Bars. O Shade Apollo Bars foi um cavalo preto que o Toyo e o Dr. Euclides trouxeram. Ele tinha sido semifinalista do Ponto Futuro de apartação. Então ele também foi um dos primeiros cavalos de apartação aqui. Um cavalo preto, bonito, cabecinha bonita, era lindo. E muito ligeiro, muito calcense, tudo. E aí meu pai cruzou a Mistonta com o Shade Apollo Bars. E deu Shade Liu. Deu Shade Liu. Aí com um mês de nascido, a Mistonta morreu. E nós criamos ele no balde. Aí com 10 meses, o Dr. Márcio Tolentino comprou e depois virou o que virou. Virou essa lenda toda aí. Exato. Então, assim, tinha... Na época, quando começaram as provas de apartação, eu via alguns vídeos, né? Na época, eu nem sei se era vídeo já, né? Se era de cassete, eu ainda era Super 8. Bem, eu achava muito bonita a prova, né? Eu ficava intrigado de ver o cavalo. O que o cavalo fazia no boi, cercava o boi, tudo. E aí começaram as primeiras competições. O Dito, que era o que trabalhava com a gente, treinava os animais, depois veio o Jaime, veio o Kenny, começaram outros treinadores a aparecer. E aí eu lembro que o Jaime treinou, o Tô trouxe um potro dos Estados Unidos chamado Sanjay, foi o primeiro filho do Freckles Playboy. Aí eles treinaram o Sanjay, e eu lembro das provas, primeiras provas do Sanjay foi lá em Ribeirão Preto, ele ganhou o Ponto Futuro, depois ganhou o Nacional. Rapaz, eu via aquele cavalo, eu ficava encantado, rapaz, com o jeito dele. E aí nós mudamos para Bahia, né, em 78, eu tinha 13 anos. E na época eu falava pro meu pai, não, eu queria ficar em Bauru e tal. Meu pai, aliás, os 4 queriam ficar e meu pai, não, nós vamos embora. Mudamos para Bahia, mas todas as férias, tanto de julho quanto de dezembro, eu vinha para Bauru. Quando nós mudamos para Bahia, meu pai manteve o Aras aqui. Meu pai vendeu a parte dele no Quatro Irmãos, no Bauru Aras, e fez o Quatro Irmãos, onde nós estamos até hoje, né?
Hum. Então, férias de julho, eu vinha aqui para Bauru, ficava aqui no Aras. Férias de dezembro, vinha para Bauru, ficava lá no Aras, montando a cavalo, tudo. E meu pai, quando nós fomos mudar para Bahia, os irmãos, a gente é nascido, criado em Bauru, ninguém queria ir, né? Então foi aquela revolta em casa. Aí meu pai falava assim, não, vocês só vão voltar. Aí a gente, tudo criança, falava, não, pai, deixa a gente aqui, você vai para lá, depois você vem visitar as ideias. Vem visitar. Meu pai falava assim, não, só vocês vão voltar para Bauru ou para São Paulo só se for para fazer uma faculdade. Tá bom. Quando eu fiz o segundo colegial, eu ia fazer o terceiro, eu vim passar as férias aqui. Falei assim, eu vou ficar aqui. Aí, Ninguém me... liguei pro meu pai, eu e meu irmão Marcelo, a gente tinha vindo na frente, meu pai ia vindo ali uns dias. Falou, ó, pai, então, o senhor falou que se a gente quisesse fazer faculdade aqui, a gente podia ficar aqui morando, né? Falei, então, eu vou fazer terceiro colegial e vou prestar o vestibular no final do ano, eu quero morar aqui. Nossa senhora, foi um pega pra capar. Minha mãe ficou brava, não queria e tal. Mas era por causa de cavalo, sabe? Uhum. Aí tá bom. Aí no fim concordou, fiquei morando aqui, fiz terceiro colegial, fiz a faculdade. Eu sou formado em administração. E na época, eu lembro quando eu tava fazendo terceiro colegial e cursinho, meu pai falou assim, e aí, o que você já resolveu que você vai fazer? Eu falei assim, pai, eu quero mexer com cavalo. Isso era 81. Meu pai falou, você tá louco, menino, o que é isso? Isso daqui, esse é hobby, papapá, você tem que ter sua profissão. Porque não existia, assim, treinador independente, a indústria do cavalo ainda era muito pequena, né? Uhum. Não, você tá louco, papapá, vocês ainda foram mal acostumados, cresceram muito, isso não dá certo. Tá bom. Não, o que você tá querendo é veterinária, zootecnia, e eu sempre gostei muito de animal, principalmente de cavalo e cachorro, mas eu não queria ser veterinário. Tá bom. Peguei, entrei na faculdade, fiz a faculdade, aí e mexendo com cavalo. Montava, competia, corria tambor, baliza, né, laço. E comecei a ver as provas de apartação. Aí, quando eu terminei, me formei, meu pai chegou um dia para mim e falou, e aí, o que você vai fazer? Ele falou, agora eu vou para os Estados Unidos. Você tá louco, menino, isso aqui? Não, eu quero ir, eu quero conhecer. Porque meu pai assinava aquelas revistas, desde quando ele voltou dos Estados Unidos em 69, ele já assinava as Quarter Horse Journal, Western Horseman, trouxe um monte de livro, meu pai sempre gostou muito de ler, e aquilo, eu pegava aquelas revistas, rapaz, eu sabia até as páginas que cada cavalo tava, sabe? Aí eu falei, não, eu vou para os Estados Unidos. Aí tinha um amigo nosso, tinha acabado de voltar de lá, o Eduardo Ribeiro, e ele foi trabalhar ele passou um período lá com o Doug Milholland, que era um treinador de laço. Aí um dia conversando com o Eduardo pegou e falou assim, não, eu conheci esse cara, tal, treinador de rédeas, e a gente conhecia rédeas assim, da rédeas a gente via aqui no Brasil, né? Uhum. Era uma pista só para fazer tudo. Rédeas, apartação, laço, tambor, baliza, eu não sabia como é que era rédeas lá. Aí o Eduardo falando e tal, se você quiser eu falo com ele, você vai para lá. Não, beleza. Ó, eu vou O mesmo Doug que abriu as portas pro Jango. Exatamente, pro Jango, pro Franco Bertolani, o Ricardo Pusato morou lá também. Foi uma leva de brasileiro que foi para lá, sabe? Que legal. Aí, isso era mais ou menos fevereiro, final de fevereiro, começo de março de 86, 87. Aí o Eduardo falou assim, ó, eu vou trazer o Doug em julho. Ele vai dar um curso. Aí, se quiser, eu converso com ele, né? Se quiser ir antes, eu falo com ele, senão você espera. Tá bom. Aí ele veio, o Campeonato Nacional Potro Futuro foi em Bauru naquele ano. O Doug veio, julgou as provas e depois foi dar um curso lá em Cruzeiro do Oeste, onde era o centro de treinamento do Eduardo. Aí nós fomos lá, fizemos o curso e tal, depois eu fui para os Estados Unidos. Logo depois eu fui para os Estados Unidos morar com ele. Eu fui em agosto, o Jango foi logo depois em setembro, nós moramos juntos. Aí em fevereiro de 88, eu fui morar no Bob Loomis, né, que eram os dois principais treinadores, né, o Bob Loomis e o Doug. Agora o Bob Loomis era
já era, né? 5, 6 vezes campeão Futurity. De apartação. De rédeas. De rédeas. O Bob Loomis era o bambambam da A rédeas. apartação não tinha aparecido diretamente. Ainda né, não, eu acompanhava a apartação aqui, eu acompanhava uns vídeos lá nos Estados Unidos. Aí no período que eu tava morando no Bob Loomis, eu conheci um rapaz chamado Dale Harvey. E ele trabalhou com alguns grandes treinadores de apartação. E eu fiz uma amizade muito grande. Ele estava morando na Itália, treinando cavalo lá, começou a treinar cavalo de rédeas na Itália e ele voltou para fazer um curso, um aprimoramento na rédeas com o Bob Loomis. Aí eu peguei amizade com ele e fui assistir uma prova de apartação lá no Lazy Em Oklahoma. em Oklahoma. E era uma É o prova... mesmo Lazy que funciona até hoje lá. Exatamente. É a mesma arena. Nossa, aquela arena era um negócio, É uma imagina, meca, né? em 87, ver aquela, 88, ver aquela pista, a gente não tinha nada aqui no Brasil, nada. Aqui a pista era um pedaço de quadrado fechado, cortado com trator, nem areia tinha. E aí eu fui assistir uma prova lá chamada Gold and Silver Stakes, era uma prova grande de apartação, uma das principais provas na época. Eu fui assistir e eu fui assistir a final. Rapaz, a hora que eu vi aquilo lá, eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Aí voltamos, aí eu peguei e falei pro Dale, você disse que você tem muito amigo na apartação e tal. Aí eu queria aprender isso daí, eu quero mexer com isso daí, tal. Aí ele pegou e falou, eu tenho um grande amigo, uma excelente pessoa e excelente professor. Tá, ele trabalha com cavalo, o pessoal leva muito cavalo com problema para ele arrumar, corrigir. Ele trabalha muito com amador e é ótimo professor, chamado Punk Carter. Você fala com ele? Falo. Falou com ele, falou, 2 dias depois ele falou, o Punk falou para você ligar para ele. Peguei, liguei para ele, falou, assim, você pode me receber? Posso. Aí negociei com ele, porque naquela época a gente não ganhava nada, né? A gente os brasileiros que iam para lá iam troco de casa e de comida. Não ganhava nada, para poder aprender. A gente trabalhava, eles davam casa e comida pra gente. Foi assim no Doug, no Bob Loomis, depois foi no Punk. Combinei com o Punk, falou, posso ir? Falei, não, você pode vir. Que dia? Falei, que dia que eu posso? O dia que você quiser. Falei, daqui a 2 dias eu tô aí. Falei com o Bob Loomis, né? E fui pra lá, pro Punk. Aí cheguei num dia à noite, no dia seguinte, o Punk pegou, me deu... O Punk tinha machucado as costas, ele falou assim, eu vou ficar sem montar esses dias, mas você fica aí e tal, você faz o que você quiser. Falei, não, não tem cavalo para trabalhar, para montar? Ele falou, tem esses potros aqui, se você quiser galopar. Onde eu posso galopar? Falou, tem essa pista aqui, e você pegar aquela estradinha ali, no meio daquelas árvores, tem uma pista redonda, o redondel, né, que a gente usa para treinar cavalo. Aí você que sabe. E tem um pasto aqui. Tá bom. Quais cavalos eu posso montar? Tem esse só? Não. Tem esse. Tá vendo esse quadro aqui? Você escolhe. Eu peguei e comecei a galopar. Aleatório, fazer o que você quiser. Porque ele tava parado aqueles dias, ele tinha machucado as costas. Tá bom, aí eu tô lá galopando, galopei 1, galopei 2, galopei 3, daqui a pouco ele chegou. Eu tava lá pegando um outro cavalo, chegou um senhor de trailer, um senhor já de idade de trailer. Ele pegou e falou, eu não vou lembrar o nome dele, mas era um senhor muito bacana, morava em Dallas. Chegou lá com a caminhonete dele, com o cavalinho dele no trailer. Tem aquele passo ali em cima, você vai lá e busca o gado e leva na pista redonda, no redondel. Beleza. Fui lá, levei. Esse senhor pegou, apartou, né? O Punk ficou sentado lá na... Não podia montar. Não podia montar, foi orientando ele, tal, tá bom. Aí o Punk, quando eu fui pra pista, ele pegou e falou, você pega aquele cavalo, tá bom. A hora que esse senhor terminou de montar, ele falou assim, você já apartou alguma vez? Eu falei, olha, um dia eu montei lá na minha casa um cavalo assim, mas não pode ser que era de apartação, né? O rapaz estava treinando, eu tirei um boi no pasto. Então você viu como ele pegou na rédea? Sim, você pega na rédea, você vai fazer isso. Tá bom, eu fui lá, era um cavalo castrado, filho do Sana Fadok. Aí ele pegou, eu peguei, entrei no rebanho e tal, tirei um boi. Rapaz, aí... Foi a conexão? Aí não tinha jeito.
Aí tirei um boi, apartei. Ele parou, a hora que ele falou, não, desliga, né, pode parar. Tá bom, ele virou pra mim e falou assim, você nunca apartou? Eu falei, não. Como eu te disse, né, tira mais um boi aí. Eu falei, posso? Ele pegou, tirou mais um boi, apartei, eu falei, nossa senhora, isso não tem nada igual. Que legal. Aí esse senhor, inclusive, tem uma passagem gozada, que esse senhor, ele tinha um camarote lá na Mesquite Arena, que é a arena do Don Gay, né? Sim. E ele convidou a gente para ir à tarde lá. E quando chegou no final do dia, nós fomos lá na arena. Tinha rodeio lá? Tava começando, acho que era de abril a setembro a temporada, né? Um negócio assim. Aí nós ficamos no camarote, e nós estamos lá no camarote dele, ó, né? Bacana, via lá de cima, vendo o rodeio. Aí nisso chegou o Punk, chamou o Don Gay lá. Me apresentou. Nossa. E eu conheci o Don Gay só de Eu tenho revista, foto com o Don né? Gay. É. Aí conheci o Don Gay e tal, falei, nossa, bacana e tal. Aí o Punk pegou, quis comprar um touro dele. Falou, tô procurando um touro. O Punk tinha umas vacas de rodeio, né? Aí o Don Gay pegou e falou assim, não, vem aí amanhã que eu vou te arrumar um touro. Beleza. Voltamos no dia seguinte para assistir, porque acho que essa temporada era, sexta e sábado, domingo, né? Os rodeios. Pode ser. E aí voltamos no dia seguinte para assistir o rodeio. Aí nós estamos lá, daqui a pouco chega um rapaz lá, tal, calça de couro, era um peão de rodeio. Aí o Punk falou, nossa, ó, você sabe quem que é? Eu peguei, fiquei meio sem graça. Falei, Lane Frost. Lane Frost? É. Você conheceu o Lane Frost? Eu falei, hã? Cara, você conheceu o Lane Frost? Conheci o Lane Frost, a mulher do Punk, a Rita, tirou foto minha com o Don Gay, minha com o Lane Frost. Você tem essa foto? Não tem, rapaz. Putz, cara. Nossa. Se alguém não sabe quem é Lane Frost, dá um Google aí, você vai descobrir quem é essa Lane. Rapaz, depois... Mas na época eu não era familiarizado com o rodeio. O Don Gay saía no Corey Horjón, porque ele foi acho que 8 vezes, né? 8, acho que é uma coisa assim. Campeão mundial. Mas o Lane Frost estava no auge, assim, estava começando. Ele morreu em 89. Então, foi um ano depois. Acho que foi o ano que ele foi campeão mundial, que se não me engano ele ganhou 88 e morreu em 89, alguma coisa assim. Assim, eu não era familiarizado com o rodeio. Tá bom, pô, bacana, tal, Lane Frost, né? Aí passaram uns dias, eu fui pegando umas revistas lá no Punk, aí eu vi quem que era o Lane Frost. Era campeão mundial. Ó, era lenda com lenda. Daí passaram-se uns 3, 4 dias, o Punk começou a montar e eu fui... O Roy Carter era... Irmão dele. Eles são irmãos. Porque o Roy Carter, ele criou touro de rodeio. Você tava falando a história quando você conheceu, né? Mas o Roy Carter teve touro, levou touro lá na PBR, eu lembro disso. Kid Rock era dele, exatamente. E ele deu de presente uma vez um cavalo pro Paulo Krimber, um cavalo aposentado de apartação, e eu apartei nesse cavalo. Foi a única vez que quase caí, viu? Então aí tinha mais um Quase que eu caí. Tinha mais um rapaz que trabalhava lá no Punk, a gente trabalhava em 2, lá, né, montando. E lá no Bob Loomis, no Doug, eu peguei bastante prática, assim, de domar potro, né, de quebrar potro. E nessa época lá, quando eu tava no Punk, nessa época na apartação, tinha muita gente que não domava muito potro, não quebrava bem os potros, né? E eu, como tinha passado esse aí 8, 9 meses com o pessoal da Rédeas, eu aprendi a quebrar bem os potros, domar bem os potros, ensinar o básico da rede, sabe? Porque quando você tinha apartação aqui, que você mencionou no começo, aqui no Brasil, eu imagino todas as limitantes que vocês tinham. Exato. Porque eram poucas pessoas que conheciam do esporte, para poder introduzir uma nova modalidade e fazer com cavalo limitado, com competidor. Devia ser uma dificuldade muito grande lá atrás. Que você era só um protagonista, você era só um coadjuvante ali de assistir e admirar. Exato. Agora, quando você vai para lá e vê aquilo tudo completo, quer dizer, foi quando você ajudou a trazer ou você trouxe a modalidade de uma forma mais profissional no Brasil? Eu fiquei aí, nesse período que eu tava lá no Punk, eu comecei a domar uns potros, ele começou a me ensinar a pôr os potros no boi, e eu fui pegando o jeito, entendeu? Aí eu fui competindo, fazendo umas provinhas, ganhei, ele fazia 2 provas na casa dele em maio e setembro,
E era uma prova no sábado, uma prova no domingo, em maio e setembro também. Aí eu montava no principiante, vamos dizer assim, era o Novice Rider, né, que é o principiante nosso. Aí ganhei prova, depois teve prova, eu ia quase todo final de semana, a gente ia pra prova, ali perto, aí nas provas grandes também. Então eu fui pegando jeito, fui aprendendo, aí a gente ia nas outras provas, eu ficava vendo os outros treinadores, lia muito artigo, né? Aí em dezembro eu voltei. Dezembro de 88 eu voltei e comecei a treinar a cavalo. E assim, o pessoal, tinha um pouco antes de eu ir lá para os Estados Unidos, teve um pessoal que estava aqui, foi para os Estados Unidos também fazer uma clínica com o Buster Welch, com o Mike Maury, e eles falavam que o Buster Welch foi você chegar na apartação e falar Buster Welch, é a mesma coisa do Pelé no futebol, entendeu? Buster Welch, Shorty Freeman, Don Dodge eram os pais da apartação. E os brasileiros foram pro Buster Welch e depois os outros brasileiros que ficaram aqui seguiam meio que a linha do Buster Welch. Eles tinham um negócio que o Buster Welch não domava muito cavalo para pôr no boi. E quando eu voltei, eu gostava de domar meus animais, quebrar bem o estilo da rédeas, entendeu? Fazia um pouco diferente. E aí tiveram até alguns amigos que falavam, isso daí não vira na apartação. Eles faziam algumas coisas que eram até errado. Né? Eu não sei onde eles aprenderam o estilo, porque não era do Buster Welch. Alguns exercícios que eles falavam. Bem, aí eu comecei a mexer diferente, quebrar mais cavalo, pôr mais doma, gastar mais tempo para pôr no boi. Aí outros amigos começaram a seguir essa linha. Aí também começamos a trazer outros treinadores para o Brasil, dar curso de apartação, né? E foi mudando um pouco o jeito da apartação, né? E hoje você acha que a gente está bem nivelado com o nível de treinadores ou o esquema de treinamento do Brasil com os Estados Unidos? Sim, hoje a grande maioria segue, porque hoje em dia a gente tem muita facilidade, né? Globalizou muito, né? A gente assiste as provas pelo celular, hoje tem muito vídeo, já vieram, ao longo desses anos, vieram vários outros grandes treinadores aqui da curso, Matt Gaines, Clint Allen, Ascension Banuelos, veio várias vezes. Então, e hoje muitos brasileiros também vão lá, passam tempo lá, inclusive temos brasileiro morando lá. Então foi melhorando, o pessoal foi vendo, e ao longo desses anos a apartação lá foi mudando e aqui também foi mudando. Então, a genética, hoje a facilidade que a gente tem. Genética, o treinamento, o preparo, condicionamento, tudo isso foi mudando, né? Os equipamentos, tudo, né? E aqui no Brasil você ganhou tudo que podia também na apartação, né? Graças a Deus eu tive bastante sucesso. Ganhei Ponto Futuro da BQM, da ANCA, ganhei Nacional, todos os títulos assim, tanto de ANCA quanto a BQM. A ANCA é a Associação Nacional do Cavalo de Apartação. Isso. A ANCA foi fundada em 89. Nossa, logo tanto quanto a NCR, né? Exato. Eu participei da fundação das duas. Que legal. Da NCR eu ajudei bastante também. Ia buscar os juízes, ficava andando com os juízes, né, de scriber, né, de assistente, traduzi vários cursos de rédea, depois trouxeram vários treinadores de rédeas, eles me chamavam para traduzir, que isso foi outra coisa que me ajudou muito, né, porque fui em curso de treinador de rédea, curso de apartação, curso de treinador de working, então assim, você não pode parar de aprender, né? Você tem que... Não quer dizer que hoje eu faço um curso com você, eu vou fazer igual você. Amanhã eu faço com o outro, eu vou mudar com o outro. Não, você vai pegando coisas, né? Então eu acho que tinha coisas da rédea que me ajudaram muito, mas não quer dizer que eu ia treinar meus cavalos de apartação igual rédea. Não é isso. Mas que nem outro dia a gente estava conversando com o Jango explicando pra gente. Então tem muito a ver. O que eu falei do Jango é o seguinte, eu vejo vocês dois moraram juntos no mesmo momento, né? Quando foi no Doug, como você falou que o Doug foi uma abertura para muita gente, para muitos. Mas eu comparo muito as duas carreiras de vocês dois. Foi o Jango
né, os dois começaram no mesmo lugar, a mesma Exato. base de rédeas, e surgiu dois ícones, um na apartação, o outro na rédeas, e foi sucesso Então, todo. porque assim, eu entendo que o Janga aquele dia falando para nós dois, você precisa ter controle sobre o animal para você poder corrigir o animal. E isso é para qualquer modalidade, né? Uhum. É para apartação, é para rédeas, é para tambor, é para laço, é para o working com a horse, Hipismo. hipismo. Porque você imagina um animal de 400, 500, 600 quilos. Eles têm muito mais força do que a gente. Se você não desenvolver um controle sobre ele, porque o potro, ele é que nem uma criança, ele é bobo, ele não sabe usar o corpo dele, não sabe usar a força dele. Então você tem que desenvolver esse controle para você poder mostrar o melhor caminho para ele. Para você, quando ele erra, você tem um controle sobre ele, certo? Para colocar o caminho certo para Para ele. colocar no caminho certo, para você falar, não é isso, é aqui. Agora, não é na força, não é na brutalidade, entendeu? Você tem que desenvolver. É na conexão. É na conexão. É na conexão. Entendeu? Você tem que mostrar para ele, porque, assim, isso também acho que serve para qualquer modalidade. Não adianta você falar, você tem que fazer isso, 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 isso. Você mostra o caminho. A hora que o cavalo começa a pensar por conta dele, ele evolui. Entendeu? Qualquer modalidade. Se o cavalo não pensa, porque rédeas é uma prova de inteligência, apartação é de inteligência, mas tem um boi. Não, todas as provas. Se o cavalo não pensa, não entende, se o cavalo não entende o que ele quer, o que você quer, como é que ele vai evoluir? Como é que ele vai aprender? Entendeu? Acho que é a mesma coisa que você querer falar outra língua. Quando você vai falar inglês, por exemplo, quando você começa a pensar em inglês, você começa a falar muito melhor. Exatamente. Né? Não adianta você falar inglês e eu não sei o que ele tá falando. Aí você fala, pega esse chapéu, pega esse microfone. Não sei o que ele tá falando. Exatamente. Aí, a partir do momento que eu penso em inglês, entendo o que você tá falando, eu vou pegar o chapéu, vou pegar o microfone. E cavalo é a mesma coisa. E na brutalidade você não ensina, entendeu? Você tem que... Agora, você tem que... A primeira coisa é você desenvolver uma confiança, a segunda coisa é você desenvolver esse controle para o cavalo entender o que você quer e começar a aprender. E no caso da apartação, como o cavalo, a gente tem o boi, a gente quer que ele pense no boi, mas tem cavalos que pensam tanto no boi que às vezes é difícil até você fazer as coisas com ele. Porque ele tem muito boi, ele quer trabalhar o boi. Agora, se você não desenvolve esse controle, entendeu? E essa confiança... Ele ultrapassa. Como é que você desenvolve essas habilidades? Aí eu acho que o trabalho do treinador é desenvolver essa habilidade. Você não ensina um cavalo mais... Você não pega um motorista de táxi e vai fazer dele o Ayrton Senna. O Ayrton Senna nasceu, só que ele se aprimorou. Um cavalo de apartação, de rédea, de tambor é a mesma coisa. Você não faz dele um craque se ele não tiver aquela habilidade, certo? Você desenvolve a habilidade que ele tem, mas se você não souber treinar, você arruína um Ayrton Senna para virar um motorista de qualquer, entendeu? Então isso é uma parceria. Agora, não quer dizer que o Lolli vai pôr a bunda em todos os cavalos e vai fazer deles os campeões. Eu acho que o trabalho nosso é desenvolver essa habilidade no cavalo. E tem cavalos que tem mais e tem cavalos que tem menos. E aí tem que ter essa clareza de saber apartar isso e ser o cara verdadeiro de mostrar. Exatamente. Né? Esse aqui vai, esse aqui não vai. Você tá vendo? E também, novamente, no caso da apartação, ele tem que pensar no boi, ele tem que ler o boi. Se você... você não pode querer ele submisso a você o tempo todo. Então você tem que ter esse mix aí, entendeu? O Jango comentou comigo de uma égua que ele treinou, de rédeas, e a égua respondia todas as manobras perfeitamente bem, mas ele sentia que a égua não estava feliz
em fazer as modalidades. E sugeriu para o proprietário, falou, coloca ela na apartação. E ela foi campeã do Porto Futuro de apartação. Ele falou, se ele tivesse segurado para si o desejo de ficar sozinho com a égua, talvez ela não tivesse sido campeã do Porto Futuro em nada. E já aconteceu o inverso também, sabe? Teve a Rédeas nos Estados Unidos, quando mudou para Oklahoma, tem a égua que ganhou o Porto Futuro, Sophie Oak. Ela estava sendo treinada para apartação pelo Tom Lyons, e o Tom Lyons achava ela boa, mas não achava ela craque. Um dia, conversando com o Bob Loomis, falou, experimenta essa égua. O Bob Loomis experimentou, apaixonou, ganhou o Porto Futuro. Acho que, se eu não me engano, foi o primeiro animal que ganhou $100 mil. Entendeu? E eu acho que isso é pra vida, Loli. Porque às vezes você tem um filho que, sei lá, você quer tanto que ele faça uma coisa, você coloca, ele não gosta daquilo e acaba criticando. Às vezes na escola mesmo, né, a gente faz isso. E acaba deixando de valorizar um outro baita valor ele tem outra habilidade, outro desejo, né? Você vê que às vezes a gente fala essas brincadeiras que a gente ouve muito na internet, aquele cara do fundão que tá fazendo bagunça lá, né, que às vezes é muito criticado pelas pessoas, vai virar um empreendedor, o cara que vai ser... Exatamente, eu conheço talvez o patrão do cara que era o CDF da primeira carteira lá, né? Tá. Mas agora, Loli, você tem uma história de vida muito bacana de pioneirismo aí que eu tô vendo, né? Através da sua família, do seu pai, né, com a história que você estava junto ali na fundação da BQM e de diversas modalidades. Só que você teve um momento de crise extrema na sua vida, que foi a questão do mormo na sua casa, que a gente vai falar sobre isso, que criou daí também uma nova profissão, ou já existia a profissão de assessor? Porque o mormo, para quem não conhece, é uma doença, uma doença equina, né? Exato. Uma zoonose e que se positivou na sua casa, uma coisa até, não vamos entrar nessa polêmica, mas... Na realidade, eu comecei com assessoria profissionalmente em 2001. Porque, assim... Assessoria de quê? De compra e venda de cavalos? Eu já fazia isso, entendeu? Como eu comecei a me destacar na apartação, foram aparecendo outros clientes, foram aparecendo outras pessoas que queriam entrar na apartação e me procuravam para comprar cavalo. Aí começaram a aparecer pessoas para eu comprar cavalo lá fora, para orientar cruzamento. Mas fazia para um, para outro. Na época eu morava nos Estados Unidos, o Paulo Fara, que é um grande amigo meu, irmão, crescemos junto. Quanto tempo você ficou nos Estados Unidos direto? Eu fiquei de agosto de 87 a dezembro de 88. E naquela época... mais de um ano. Um ano e meio, mais ou menos. Naquela época era carta, não existia internet, não existia telefonema, era um absurdo, nem fax existia. Não. Bem, aí o Paulo, quando foi pra lá, ele já falou, eu queria comprar um pô de rédeas. Aí eu fui, resumindo a história, compramos o Hobby Top Core, potrinho de 8 meses, depois virou um bicampeão nacional de rédeas aqui na célula do Eduardo Ribeiro e foi um dos grandes produtores. Depois vendeu uma potrada dele semana retrasada, sei lá. Tinha neto, bisneto. Tinha neto dele direto. E depois que eu voltei, já quando eu morava aqui, antes de eu ir para os Estados Unidos, como vinha muita gente, meu pai é baiano, nordestino, vinha muito gente do Nordeste para cá, para Bauru, e procurava. E às vezes eu levava um ou outro, escolhia um cavalo para um, para outro, mas eu era... moleque, 18 anos, 19 anos, 20 anos. Aí fui morar nos Estados Unidos, comprei o Hobby pro Paulo. Aí depois voltei outras vezes com o Paulo, compramos outros animais. Depois, em 91, o pessoal da Matinha, o Dr. Luciano Borges Ribeiro, né, que hoje é um dos maiores criadores de Nelore, tinha um belíssimo plantel. Ele entrou na apartação e eu ajudei ele a comprar alguns animais nos Estados Unidos. Às vezes ele me ligava, me ofereceram isso, você conhece? Conheço, não conheço, o pai, a mãe e tal. Então, assim, eu fazia meio que... Era o âncora de várias compras ali. Muita gente ligava, perguntava, tal, e próprio, às vezes mesmo para treinar cavalo, para comprar um cavalo treinado. Aí, em 2001, minha mulher, a Simone, começou, não, vamos fazer um negócio mais profissional, vamos montar isso, e ela também se formou em administração e ela gosta muito de evento, de organizar as coisas, ela tem muito talento para isso, ela gosta. Ela começou, ela via, né, porque eu comecei a namorar a Simone em 94, e ela via, às vezes, meu pai
me dar um puxãozinho de orelha, que às vezes a gente, por exemplo, a gente ia almoçar, alguém me ligava. Eu parava de almoçar, ia lá e ficava... Aí o cara ficava assim, pô, e tal égua, você conhece? Não, conheço, ela fez isso, isso, isso. E tal égua, o que ela fez? E tal cavalo? Viu, mas você não me... Você conhece algum cavalo de apartação? Ó, o Rafa, lá de Pinda, ele tem um cavalo muito bom. E às vezes meu pai fala assim, meu filho, você percebeu que nós estamos sentados aqui há 1 hora te esperando para almoçar e você tá aí conversando, dando todas as dicas do mundo para as pessoas, isso é sua profissão. Certo. Aí a Simone veio, começou a falar, vamos fazer isso, fazer aquilo, organizar evento, organizar curso, organizar leilão, que eram as coisas que eu via lá nos Estados Unidos, né? Eu continuava indo muito para lá, via os leilões, como é que as pessoas trabalhavam, via que tem a figura do leiloeiro e tem uma pessoa que fica do lado, né? O leiloeiro, o animal entra, o leiloeiro anuncia, fala o animal, pá, começa a trabalhar o cavalo, de repente ele para, outra pessoa vem, fala do pedigree, né? Algumas características dos animais. Aí, 2001, nós fizemos a Lolly Assessoria, montamos a Lolly Assessoria. E por uma felicidade, que na época foi gozado, porque foi o Dr. Luciano da Matinha, ele resolveu liquidar. E ele chamou a gente para trabalhar, ele nem sabia que a gente tinha montado a Lolly Assessoria. E essa é uma história até engraçada. Que ele me chamou, falou, ó, vou liquidar e eu queria que você fizesse meu leilão. Você pode vir aqui? Eu fui para Uberaba. E aí ele pegou e falou que ia liquidar. E eu fiquei 1 hora tentando tirar da cabeça dele. Porque o negócio de cavalo estava muito ruim, a economia no Brasil estava muito ruim naquela época, o negócio de cavalo estava péssimo. E o Dr. Luciano era um ícone na apartação, tinha uma das grandes tropas, tinha investido muito, Jazz J, Circle Doc, trouxe éguas maravilhosas dos Estados Unidos. Falou, não, Dr. Luciano, o senhor não pode parar, pensa, vai ser muito ruim e tal. Não, vou parar. Falou, Dr. Luciano, eu cuido de 10 éguas pro senhor, eu cuido de 5 éguas. E fiquei 1 hora tentando tirar da cabeça dele. Não, Lolly, já é uma decisão, tal, vou parar. Aí a Simone pegou e falou, posso falar um pouquinho? Pode. Doutor Luciano. Tal, realmente, quando o senhor falou, o Lolly ficou muito triste, contou a história toda do senhor, do relacionamento que o senhor tem com ele e tal. O senhor sabia que nós montamos uma empresa agora? Do que, Simone? Lolly Assessoria, assim. O doutor Luciano virou e falou assim, nossa, desse jeito vocês vão longe. O primeiro cliente de vocês querem fazer desistir de vender. De vender. E foi assim que começou a Lolly Assessoria em 2001, entendeu? Só que eu continuei treinando cavalo, jogando prova. Eu joguei muito tempo prova de rédeas, de apartação um pouco porque eu apartava, mas de rédeas, de conformação, de laço, mas principalmente de rédeas eu joguei muitos anos prova de rédeas. Fui juiz da Associação Americana, Associação Brasileira, da ANCA, da NCHA também, que eu sempre estava participando dos cursos, porque isso me ajudava também a aprender o que o juiz procura, né? Bem, aí quando nós tivemos esse problema do mormo em 2014, nós ficamos interditados e prendeu todos os meus cavalos de treinamento, de prova, de competição. Era cavalo de clientes, acho que tinha 1 ou 2 meus só, o resto era tudo de cliente. E eu não podia sair com esses animais. A fazenda fica bloqueada, não pode entrar, não pode sair nada. Aí nós ficamos ficou quantos anos bloqueado? Nós ficamos o Aras ficou de fevereiro de 2014 a agosto de 2016. Putz, mais de 2 anos. E 1 ano depois, em 2015, nós conseguimos separar uns animais por num arrendamento do lado de casa. Que esses animais teoricamente sairiam primeiro, eles tinham vários exames negativos. Eu lembro que foi uma luta, que não vamos explanar muito, mas que você tentava fazer exame, dava negativo no outro lado. Tem uma questão aí, né? Positivo lá, negativo aqui, mas... E a maior parte dos animais de competição minha e do meu filho, que já estava treinando animais tanto de apartação quanto tambor, foram para esse outro arrendamento. Só que a gente não podia treinar, não podia montar, não podia competir. E você tinha uma geração inteira de animais cuidar de Potro Futuro? Eu treinei 2 gerações de Potro Futuro que simplesmente ficaram treinando, depois foram pro passo, porque treinava, não podia competir. Não, imagina o
prejuízo disso tudo, tratar dessa tropa toda, É. sem poder botar o pé pra fora pra competir. Exato. Acho que foi um momento de maior Aí- crise psicológica, principalmente pra Com você. certeza. Você acordar, falava assim, o que eu vou fazer hoje? Como é que vai ser? E aí, graças a Deus, eu já fazia leilões, né? E mais treinava cavalo, e que era o que eu mais gostava, né? Gosto, na realidade, como de montar. E aí, começou a aumentar os leilões, entendeu? A minha sorte, assim, Deus é muito bom. É. Porque a gente tinha que pagar as contas, a gente vive de cavalo. Então o dinheiro do Aras já tinha acabado, o Aras tinha um caixa bom, mas, pô, você ficar 2 anos e meio, nós chegamos a ter 600 cavalos lá. Como é que você trata disso tudo? E aí foi acabando o dinheiro do Aras, a gente começou a pôr do bolso, eu e meu irmão, tal, e aí começou a aparecer leilão, foi aumentando, graças a Deus não precisamos fazer muito leilão. Aí quando desinterditou, aí eu já tinha assumido vários compromissos com os criadores, então eu tinha que optar, ou eu continuava fazendo leilão, ou eu ia treinar. Só que eu não tinha mais cavalo, eu fiquei 2 anos parado sem poder competir. Você não foi treinar em outro centro de treinamento, Não, nada? porque não tinha como, entendeu? Não tinha como. Como Não, é mas, que eu tipo assim, ia? mas você pegar uma tropa nova, falar, vou pegar esses animais novos, vou treinar lá no rancho. Então, mas Paulo Fara. ali em Roda não tinha nenhuma estrutura de apartação. E para eu fazer isso, eu ia ter que parar com assessoria. Ou Entendi. diminuir muito, certo? Eu ia ter que começar meio que do zero. Porque eu fiquei fora das pistas 2 anos aí, 2 anos e meio, meus cavalos pararam. Aí até as pessoas começarem a mandar cavalo, tudo. E outra coisa, a gente tinha o Aras, com esse pepino grande, tinha 2 arrendamentos. Como é que eu ia arrumar mais um, né? Terceiro. Para poder, né? Uhum. Então aí fui fazendo muito leilão, foi aumentando, graças a Deus, foi que ajudou a gente. Aí quando desinterditou o Aras em 2016, agosto, e o outro arrendamento em agosto de 2017. Aí vendemos, porque a gente também foi criando os animais, foram criando. A gente tinha que vender bastante animal, vendemos, tal, deu uma aliviada. Só que aí eu pensei, vou treinar ou vou continuar fazendo leilão? Aí eu tinha que parar para fazer leilão e me dedicar, porque não dá para você, do jeito que tá hoje, você tem que se dedicar, bem dizer, 100%, né? Eu tô junto nessa aí. Eu tô vendo que a pegada Aí eu é continuei fazendo leilão, entendeu? E dei uma paradinha, depois aí veio a bendita pandemia. Até a pandemia, eu tava montando um cavalo outro lá em casa. Aí veio a pandemia, um pouquinho antes da pandemia, eu peguei e vendi, eu falei, eu ia viajar, ficar 15 dias fora, vou vender o gado, quando eu voltar eu compro. Quando eu voltei, estourou a pandemia. Aí ficou aquela incógnita. Volta, aí não o volta. gado explodiu, aí vai. Então eu parei, mas assim, eu vou voltar a competir. Você quer voltar? Quero, eu tenho animal treinando fora, entendeu? E sinto muita falta, é difícil, né? Ô, Loli, mas e pro treinador ter um cavalo, pra treinar um cavalo do Loli, como será que é pra ele? Você quer falar com quem que tá, ou você não? Eu tinha mandado pro Haroldo, né, que foi um rapaz que trabalhou comigo 9 anos, depois o Haroldo mudou pra Campo Grande, aí ele não podia levar animal, aí eu mandei lá pro Rafa Tersoni. E agora a gente tem vários grandes treinadores, tem excelentes treinadores hoje aí, manda um pra um, outro pra outro. A evolução dos treinadores é muito boa. Então vou... Agora, a sua credibilidade também é algo fundamental, né, Loli? Eu vejo que o respeito que as pessoas têm por você, isso é uma semente plantada desde lá de trás, e que hoje, pra a pessoa quer comprar um cavalo de confiança, ela te liga. E você sabe levar isso direitinho pras pessoas, né? Assim, eu sempre gostei muito, estudei muito, lia muito, continuo. Na época que eu comecei, a gente tinha essa facilidade de computador, de Google, de tudo, né? E gosto, sempre gostei. E aprendi muita coisa com meu pai, né? E meu pai também sempre teve um olho muito bom para cavalo, ele via cavalo. E você vai observando as pessoas que têm sucesso no negócio. E eu até hoje gosto de perguntar, gosto de aprender. Agora... final de fevereiro, começo de março, estive nos Estados Unidos, fui visitar alguns aras, e aí eu pergunto, o que é isso, como é que é? A gente não pode parar de aprender nunca, né?
E assim, também eu acho que vem do meu pai. Meu pai sempre foi um cara muito respeitado no meio, tanto do cavalo quanto da medicina. Sempre foi pela honestidade, pela credibilidade, pela seriedade dele. E eu acho que isso daí ajudou a gente também a moldar nosso caráter, né? É. E graças a Deus eu tenho tido, assim, ótimos clientes, pessoas que confiam na gente, e a gente teve bastante sucesso nisso daí. E como é que você vê hoje a evolução e até mesmo o futuro da raça quarto de milha com toda essa evolução? Você viu nascer lá atrás com, sei lá, plantel de quanto no Brasil? Seu pai comprou 25, tinha mais quantos? Tinha mais um, Rapaz, eu não não sei, tinha mas o que tinha 50, 100, 100, sei lá. 100 cavalos. E Hoje a hoje, BQM tem perto de 600 mil cavalos a última vez que eu vi registrados. 580 mil, né? Se não me engano, deve É, ter passado já. é. Mas enfim, a segunda maior raça do Brasil. Como que é pra você ver toda essa evolução e sentir que você faz parte dessa evolução do quarto de milha? Ô, Rafa, é muito gostoso, sabe? Porque por vários motivos. Como eu disse, assim, meu pai que ajudou a fundar, que eu lembro de muita coisa do meu pai viajando para lá, para cá, final de semana, ele era médico, final de semana ele ia viajar para o King Ranch para fazer registro de cavalo, não ganhava nada. Ele dedicava várias horas lá na sede da BQM para fazer a papelada, escrever carta, viajava. Então, assim, tem muito orgulho disso e muito prazer. E foi uma coisa que eu escolhi para minha vida, tá? Porque o cara escolhe ser astronauta, outro escolhe ser médico, outro escolhe ser advogado, e eu escolhi ser feliz. Que bacana. Fazer o que eu gostava, que é cavalo. Que paixão. E você chegar hoje e ver o que se tornou tudo isso aí deve ser uma... Tem muito orgulho, sabe? De saber que a gente faz parte, eu ajudei a ANCA, ajudei a NCF, fui presidente da ANCA também, numa fase, acho que talvez na pior fase do cavalo da ANCA, conseguimos, foi o Carlão Tabogo, o Jaime, o Neto Pozzi, o Dr. Bessecato de Prudente, a gente tudo inexperiente, pegamos uma fase terrível do cavalo e, consequentemente, da apartação. 3 anos depois, estava bem melhor do que nós pegamos. Então, assim, ajudei a PCT, que era uma associação do cavalo trabalho lá da Paulista. Joguei prova de graça para a NCR também. E hoje você vê o que virou a NCR. A própria BQM, a gente faz parte do conselho. Sou diretor da Aqua, faz 10 anos que eu estou participando disso. Acho que ajudei algumas coisas, entendeu? Que ajudaram o Brasil. Então é muito gostoso, dá muito prazer, sabe, disso daí. E ver essa emoção sua toda em falar tudo isso, né? Você falou, escolhi ser feliz. E tem algum arrependimento nesse meio de caminho? Rapaz, só das besteiras que a gente faz, né? Só das cagadas que a gente faz, né? Que algumas a gente não se arrepende porque foram muito importantes para a gente crescer e amadurecer. Mas outras com certeza, né? Porque eu vejo às vezes que pessoas questionam, o Lolly é meio cabeça dura, o Lolly é isso, o Lolly é aquilo. Mas uma coisa eu tenho certeza para te falar, qualquer teimosia sua, qualquer questionamento seu, sempre que eu vi foi por uma única coisa, em favor do cavalo, em favor do certo. Né? Eu acho que primeiramente questão de honestidade não se questiona com você, mas eu vejo assim, esse amor todo maravilhoso. O Rafa, realmente é uma paixão que a gente tem desde criança e tem hora que a gente até pergunta, nossa senhora, precisa ter, mas não tem jeito, rapaz, é um negócio, isso é, sei lá o que é, a gente gosta de cavalo. E assim, acho que ninguém mais do que eu conhece meus defeitos, que são muitos. E eu fico todo dia acordo e falo, nossa, preciso melhorar nisso, preciso maneirar naquilo. Mas é que, assim, até estava conversando com um amigo hoje cedo, e o Thiago Dantas, que está com a gente no Conselho de Administração, ainda até falou, gosto muito do seu posicionamento, tudo.
eu gosto, quando eu participo, ou quando eu me proponho a participar de alguma coisa, eu participo. Uhum. E eu defendo o meu ponto de vista, certo? E não acho que o meu ponto de vista é o único certo. É que se eu acredito naquilo, eu defendo. E acho que é uma coisa que tem hora que eu preciso melhorar um pouco. Às vezes é na maneira de falar, certo? Eu preciso melhorar isso e tento melhorar todo dia, mas eu defendo meu ponto de vista. Agora, se você vier e falar que me mostrar que seu ponto de vista é melhor do que o meu, eu vou mudar. Eu não tenho eu não sou Vaidade. fechado. Não tenho vaidade nenhuma. Não acho que eu nunca quis ser o dono da razão. Uhum. Entendeu? Agora, eu defendo meu ponto de vista. Às vezes eu exagero um pouco, até concordo. Eu tento melhorar esse jeito de expor meu ponto de vista. Agora, graças a Deus, eu sou muito aberto. Entendeu? Uhum. Por várias situações, até a hora que eu estava conversando com o Thiago, até nós tocamos num ponto lá, eu peguei e falei para ele, você vê, antes da gente começar a reunião, eu estava pensando assim, depois da reunião, eu peguei, a hora que algumas pessoas começaram a falar, eu fui me aprofundar com tal amigo e tal amigo. O que vocês acham? Porque eu não tinha o total conhecimento daquilo. Uhum. Entendeu? Mas eu estava procurando defender os interesses da associação, não meu. Entendeu? Perfeito. Então é isso que... Agora, eu não levo nada pro pessoal. E às vezes as pessoas levam a grande maioria das pessoas, se a gente tá aqui debatendo e você fala que o Corinthians é melhor que o São Paulo, entendeu? Eu sei que não é, que o São Paulo é sempre melhor que o Corinthians. Eu concordo. Mas eu respeito seu ponto de vista. Só que às vezes a pessoa não respeita o seu. Hoje em dia as pessoas estão pegando ponto de vista, né, diferentes e colocando isso aí como o cara não presta porque ele não é do mesmo. Não, entendeu? Um é da esquerda, outro é da direita, pronto, não presta mais. E isso é muito ruim. No Brasil nós estamos vendo uma fase muito ruim com isso. Eu tenho que respeitar o que você pensa e vice-versa. Uhum. Entendeu? Não é que eu quero mudar a sua maneira de pensar, é que eu exponho o meu ponto de vista. Uhum. Agora, se você mostrar, se provar que eu tô errado, eu vou mudar. Agora, às vezes as pessoas levam pro lado pessoal. No caso, por exemplo, das associações. A gente começa a debater as coisas, tem gente que se ofende e leva pro lado pessoal. E não é pessoal, nós estamos discutindo um determinado assunto, mas não é pessoal. Uhum. A gente vai continuar grandes amigos, com os grandes amigos, não existe duas cabeças que pensem 100% igual, entendeu? Uhum. Mas acho que isso que é assim que a gente evolui. Debatendo e respeitando a opinião dos outros. E no mundo do cavalo é pressão e alívio, né? É pressão e alívio. É desse jeito que a gente vive. E novas gerações, eu vejo assim uma rede maravilhosa que só vem se alastrando cada vez mais dentro da raça quarta de milha, né? Que são os sucessores da equinocultura. Isso aí vem de vento em popa, né, Lani? Vem. Tem aparecido muita gente boa. O Brasil é danado, o brasileiro é danado, né? Você vê, a gente tá vendo aí grandes cavaleiros, treinadores, criadores, gente nova que continua aqui no Brasil, gente nova que foi para os Estados Unidos, né? E tá tendo sucesso lá. E acho que isso é o bacana, é a vida, né? A renovação, isso é muito importante, né? E vai crescendo mais ainda a raça, né? Vai. E eu acho que a gente precisa cuidar muito disso, sabe, Rafa? Eu vou lá, como eu falei para você, desde 2010 eu vou lá para as convenções da Aqua, e uma das coisas que eu mais escuto eles falarem é sobre o jovem. E eu acho que é uma coisa que a gente está pecando aqui no Brasil, a BQM especialmente. O quê? Um cuidado especial com o jovem? Nós já tivemos a BQM Jovem, Associação de Jovens, e agora, e alguns anos a gente não tem, e a gente precisava cuidar disso. Que tem um negócio, tem uma frase que eu falo muito para as pessoas, e escutei de alguém, onde tem jovem tem futuro.
entendeu? Uhum. É a vida. Então, a gente precisava, a BQM, quem vier, a diretoria que está aí, a próxima diretoria, as diretorias que vierem, tem que pensar nisso, entendeu? Porque Uhum. é a vida, é a renovação, entendeu? É. E se não tem renovação, o negócio lá na frente morre. E nós estamos vivendo num mundo que o urbano está crescendo tanto e tirando um pouco o foco das crianças em Exatamente. querer estar por perto, o celular hoje ocupando o tempo da molecada de uma forma... essa tecnologia tem um lado positivo, mas tem muito lado negativo também, né? É. Porque nós crescemos sem celular, sem tablet, sem computador, sem internet, e a gente brincava, se divertia, e hoje essa molecada é o dia inteiro no celular, todo mundo é no celular, a gente ficou... A gente também, velho. a gente ficou escravo disso daí, das redes sociais. As redes sociais estão causando... Tem um lado bacana, né, da Claro. tecnologia, tudo, mas as redes sociais também estão assim, deixando as pessoas doentes também, né? Tá tendo muita fake news, nego disseminando ódio, disseminando coisas ruins. Isso tem um lado bom e tem acho que tudo na vida, mas a gente precisa ter o equilíbrio, ter o meio termo, né? Disso mas daí. eu concordo com você nessa questão desse fortalecimento do jovem, em qualquer modalidade equestre. Nós estamos falando muito de quarto de milha aqui, mas em todas as raças, né? Exatamente. Todas as raças, todas as modalidades. A gente tem que voltar a investir mais nos jovens, tentar trazer mais jovens ainda, porque, novamente, onde tem jovem tem futuro, é a renovação. Se não tiver jovem, daqui a pouco nós estamos velhos, nós ainda somos jovens, né? Bem jovens. Daqui a pouco nós estamos velhos e aí? Acaba o negócio, entendeu? Exatamente. Tá, isso é muito importante. Muito bom. Putz, cara, dava pra gente ficar aqui até anoitecer, mas os caras já estão querendo dormir aqui. Ah, com certeza. Mas eu quero te agradecer muito por ter vindo pra cá. A gente que hoje tem uma parceria muito bacana aí, sempre nos leilões juntos, né? Lá a gente se diverte bastante. Como é que foi aquela discussão que eu tive com o Lolli outro dia? Eu li lá, né? Essa égua tem 230 pontos de registro de mérito. Aí ele falou, essa égua tem 232. Eu falei, não, Lolli, tem 230. Aí você falou, ela ganhou ontem. Ganhou ontem. Não, é muito bom, Rafa. A parceria graças a Deus tem aí. um clima gostoso, né? A gente tá num Exatamente. time aí bacana nos leilões, onde o Lolli vem na assessoria. Essa enciclopédia que vocês tiveram aí o privilégio de conhecer um pouquinho, eu tenho o privilégio de falar que quase toda semana a gente tá junto aí. E eu aprendo muito com você, Lolli. Você é um cara realmente muito obrigado. Fantástico. Mas é um prazer também nosso estar com vocês, Rafa. A gente também aprende muito, né? Você também é um cara vivido aí na lida, né? Eu sou bem mais novo que você, não vem? Não, mas algumas horas, né? Mas é muito bom, a gente tem uma turma bacana aí, tem muita gente boa no meio do cavalo. Eu fiz grandes amigos no meio do cavalo e é muito gostoso, a gente se diverte bastante, às vezes passa uns perrengues, como qualquer profissão a gente vai ter, qualquer logo, mas no fritar dos ovos a gente tem mais alegria, mais felicidade do que... né? Sem dúvida. Eu vi uma frase do Érico Braga uma vez que ele falou que quando os estribos se tocam, a amizade está selada. Exato. Eu achei essa frase dele maravilhosa e eu levo isso pra minha vida, porque realmente várias pessoas que vêm aqui, a gente fala, o cavalo trouxe isso, o cavalo me proporcionou muita coisa, e é verdade. Quando o estribo bateu, meu amigo... eu posso falar assim, sabe, o Rafa, que eu conheci, bem dizer, quase todo o Brasil por causa de cavalo. Conheci inúmeras pessoas maravilhosas por causa do cavalo. Viajei para outros países por causa do cavalo, entendeu? E aprendi muito por causa do cavalo, entendeu? Então, eu só tenho a agradecer o cavalo. Que maravilha. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Obrigado por ter vindo. Veio de longe só para nos atender aqui. Essa entrevista que tá marcada faz tempo, mas aí o velhinho fugia. Nada, só chamar que eu venho. Então tá bom. E quem quiser conhecer o Lolli, o Instagram é mais fácil, né? Tem o Instagram, @Lolli Assessoria, que é da nossa a empresa aí, é consultoria, né? Compra, venda de cavalo, leilão. E tem o particular, né? Que é o Haroldo Pessoa. Haroldo Pessoa. Há um tempo atrás roubaram a conta dele, Lolli Assessoria. Maria, nem me fala. E depois o cara veio pedir pra comprar minha conta, lembra? Mas enfim, então você quer comprar um bom cavalo, quer ter uma assessoria bacana pra você saber como comprar e comprar certo, o Lolli tá aí pra te atender. E tem
Eu acho que... E é central também na sua casa, né? A gente aloja garanhões lá, aloja éguas, prepara animais de leilão, entendeu? Para leilões, compra, vende cavalo. Então, assim, a Loli Assessoria é a Simone e o Loli, né? É. Eu trabalho, a Simone gasta. Muito Não, bom. a Simone é grande parceira minha, foi a ideia da Loli Assessoria, foi dela. E hoje ela vive isso daí 24 Intensamente. ela gosta, ela curte, ela que me empurra. Eu não vou falar que ela bate, que agora com a lei da Maria Da Lenha? Maria da Lenha, ela vai ser processada, né? Não, mas ela é uma super parceira, uma super companheira. Ela não tinha vivência com cavalo quando nós começamos a namorar. Hoje ela é apaixonada. Agora, esses dias eu peguei ela no pulo aí, ela viu uma conversa minha com um amigo a respeito de umas éguas nossas, né? E ela fica brigando comigo. Despesa, que isso, que aquilo, só dá despesa, papapá. Aí ela escutou uma conversa minha com um amigo perguntando umas éguas nossas e eu falei que ia vender. Ela travou. Não falou nada. Aí, quando foi dali um dia, 2 dias, a gente tava viajando aí. Ela falou assim, faz uns 2 dias que eu tô remoendo aqui pra te falar. Eu falei, já vem bucha. Não, sabe, eu vi você falando lá, tal, de vender isso, vender aquilo. Eu não quero que você venda. Ué? Eu falei, você fala que precisa diminuir porque tá dando muito gasto, que isso, que aquilo. Não, porque você veja bem, a gente tá construindo, a gente tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu me apego muito, eu não quero que você venda. Eu falei, então tá bom. Não, mas nem por tanto. Será que vale a pena? Eu falei assim, nossa. Ó. Falei, então vamos comprar mais. Ela, não, comprar mais não. Mas às vezes aparece um negocinho, como agora no aquele leilão Time. E ela era uma época que ela vinha namorando há anos, né? E ela, você viu? Não vi. E aí? Não, vamos vender. E ela ficou 2 dias me rodeando, até que no fim nós compramos, fizemos uma parceria com a minha e compramos. Né? Mas é desse jeito, no fim ela gosta mais do que eu. Eu sei disso. Manda um beijão especial pra ela. Sim. Obrigado, daqui uns dias eu tô lá, que meu pouso em Bauru, sempre tô lá na sua casa. Garantido. Obrigado. Tem que levar a Fernanda, Tem viu? que levar o Fernando, os meninos, vai todo mundo. Obrigado de coração por Eu ter que vindo agradeço aqui, a oportunidade. É isso aí. Esse foi mais um Agro 360 para você, hoje conversando com essa sumidade do mundo do cavalo quarto de milha, Loli, a assessoria Loli Pessoa. Obrigado pela sua presença. A você, muito obrigado pela audiência e a semana que vem tem mais um Agro 360 para você. Valeu!